Neste vídeo, eu vou demonstrar a funcionalidade de editor de textos. Para isso, nós vamos começar com a criação de modelos. Estes modelos servem como base para a produção das peças, contratos, procurações, recibos, petições, enfim, quaisquer que sejam os tipos de documentos que desejamos automatizar a criação no sistema NAGE. Primeiramente, devemos ter uma pasta com todos os modelos que eu desejo editar. Então eu vou abrir uma pasta aqui do meu computador e note que aqui eu já tenho 2 modelos prontos para mim trabalhar. Então eu devo pegar um modelo que eu já uso no meu dia a dia e fazer as adaptações. Então vou trazer em tela aqui o modelo pronto, já com as chaves de mesclagem, e o resultado final, que é o texto com as chaves trocadas por dados dos cadastros. À minha direita, eu posso perceber que eu tenho um modelo de procuração com chaves. As chaves são essas hashtags e os nomes que estão entre elas. À minha esquerda, eu posso perceber que eu tenho uma procuração pronta, ou seja, essa procuração que eu utilizo no meu dia a dia. Eu posso perceber aqui grifado em amarelo que eu tenho um nome. E aqui na minha direita, na procuração que é o modelo que serve de base para a criação dos textos, eu tenho uma chave de mesclagem, que é o nome que demos a estas chaves que são substituídas por dados. Como eu faço para saber qual chave eu devo incluir aqui no meu modelo pronto? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse trecho que é o dado da pessoa no qual deve ser substituído por uma chave e vou acessar o seguinte site, nagesistemas.com.br, vamos até o item suporte, em seguida, dentre todos esses tópicos de suporte, nós vamos acessar o item controle de textos e elaboração de documentos. E aqui, no primeiro item, nós vamos acessar chaves de mesclagem para a criação de modelos. Aqui eu tenho todas as chaves disponíveis para utilizar nos documentos modelos. Neste exemplo, vamos utilizar o grupo de chaves para clientes. Então, o primeiro que eu vou utilizar é cliente nome. Eu copio das hashtags do começo até o final, pressiono a tecla Ctrl C e vamos voltar para o documento. Aqui no documento eu já tinha deixado selecionado o nome, eu vou dar Ctrl V. Esses excessos que sobram a gente deve fazer a correção e assim sucessivamente. Eu tenho outro campo aqui para substituir que chama-se brasileiro, que é a nacionalidade. Vou voltar para o site e vou achar aqui a nacionalidade. Pronto. Vou copiar toda a chave entre as hashtags, os jogos da velha, né? Ctrl C. Volto para o meu documento. Substituo. Tiro o excesso que sobrou aqui de espaço e assim faço com todas as chaves. Casado, vou achar aqui no meu site o estado civil. Achei o estado civil, seleciono a chave, pressiono Ctrl C, volto para o meu documento e substituo. Tiro o excesso e pronto. Assim eu vou montando todo o meu documento. Aqui embaixo temos uma peculiaridade que é esta data, que é a data do documento. Eu vou selecionar aqui e vou mostrar qual é a chave que nós vamos usar. Aqui à minha direita já está explícito, né? Mas vamos lá no site localizar. Vamos achar as chaves para textos, vamos rolando aqui. Aqui eu achei as chaves para mesclagem dos dados do texto, então eu quero texto, data, extenso. Esta é a chave. Dou um Ctrl C, volto para o meu texto e substituo aqui. O ponto é colocado junto com a chave, então eu vou remover. E a cidade, no caso aqui, eu posso colocar qualquer que seja a minha cidade, né? É um dado fixo, ok? Este dado vai ficar fixo no meu texto. Este dado aqui vai ser substituído. Aqui eu posso colocar o advogado, eu posso colocar o cliente para assinar, posso colocar 2 pessoas, como eu desejar. Aqui é o próprio cliente, então eu vou copiar essa chave aqui de cima, Ctrl C, e vou colar aqui, Ctrl V. Pronto, desta forma o meu documento modelo está preparado para adaptá-lo no sistema NAGE e assim criar documentos novos baseados nesse modelo. Então eu salvo o meu documento e agora vamos para o sistema NAGE. Através do menu Cadastros, Textos Modelo, eu consigo fazer o cadastramento do meu modelo de
procuração que nós estamos trabalhando. Note que neste controle, todos os modelos estão centralizados. Posso visualizar aqui 6 modelos e agora eu vou incluir um novo modelo. Vou clicar no link Novo Modelo, vou selecionar a divisão de trabalho e vou digitar um nome para este modelo. Neste caso, é uma procuração pessoa física. Vou gravar. Ok, modelo gravado com sucesso. Note que neste momento nós gravamos apenas o cadastro do modelo, falta adaptar o documento. Então, o que eu faço nesse momento? Eu vou carregar um documento, que é o documento que nós acabamos de trabalhar, certo? Vamos clicar aqui no link Carregar um documento, procurar ou arrastar. Localizei no meu computador a minha pasta com os meus modelos, é a procuração modelo. Duplo clique, carregou, ficou com a tarja verdinha, eu posso confirmar. Confirmando, pronto. O meu modelo está carregado e cadastrado no sistema NAGE pronto para utilização. Caso em algum momento eu queira deixar de utilizar este cadastro, eu devo usar este campo aqui, ó, situação do modelo, colocar para baixado. Isso faz com que este modelo fique oculto nas pesquisas para a utilização de modelos de textos, pois eu não consigo mais excluir um documento modelo após eu ter gerado outros documentos baseados nele. Então fica uma integridade referencial que não torna possível a exclusão deste modelo, portanto, somente baixar é a opção que nós temos. Caso dê algum tipo de confusão, que as pessoas passem ainda a encontrar esse modelo, você pode fazer o seguinte, escrever assim, ó, não usar, excluído, inutilizar, enfim, coloque algum termo que caracterize que não deve mais ser utilizado este modelo de procuração, ok? Vou voltar para ativo e vou gravar para confirmar essa alteração. Muito bem, vamos para um cadastro de pessoa, de cliente e vamos utilizar este modelo. Agora eu vou acessar o menu Cadastros, Pessoas. Vou localizar aqui a minha pessoa alvo. Para esta pessoa que eu estou carregando em tela, eu quero utilizar o editor de textos para criar uma procuração. Eu vou acessar o link Editor de Textos. Vou clicar no novo documento. E agora vou selecionar a divisão. Perceba que as telas são similares, porém aqui nós estamos utilizando o controle de textos, não é mais o editor de modelos de texto, e sim a utilização, o ambiente de trabalho dos modelos, ok? Vou selecionar a minha divisão. Vou colocar aqui um advogado responsável por este documento. É importante este campo a gente ressaltar que eu posso utilizar chaves de mesclagem específicas para o advogado de cada peça. Se você for o advogado responsável, você pode utilizar o seu modelo e naquele seu modelo ter uma chave específica para OB, para o nome, enfim, dados do advogado responsável pela peça, ok? E é aqui que a gente faz a alteração. Eu posso colocar aqui o advogado 1, o advogado 89 e esses dados são transportados para o modelo. Bom, seguindo aqui, eu tenho o meu cliente número 2, a parte contrária não vou utilizar, pois é apenas uma procuração, e eu vou utilizar o meu modelo. Vou clicar na lupa Pesquisar. Aqui eu tenho somente os meus modelos ativos, ok? Como falamos anteriormente, quando eu desativo um modelo, ou seja, eu coloco a situação como baixado, ele sai dessa lista de pesquisa. Bom, vou utilizar a minha procuração então, que é o nosso case. Procuração, código 25, cliquei sobre ela e vou alterar o nome da minha procuração. Aqui eu não estou mais falando de modelo, pois o meu modelo é o 25 e aqui essa descrição é de fato para o texto. Eu posso alterar aqui o texto, que é o nome do meu documento. Alterado, eu posso gravar. O texto foi gravado com sucesso. Neste momento acontece o seguinte, uma cópia da minha procuração é feita. Como se nós fôssemos duplicar um documento, copiar, colar. Ele gera uma cópia daquele documento com as chaves, ok? E para de fato agora acontecer a produção do documento, ou seja, os dados serem substituídos de chaves de mesclagem para o nome da pessoa, CPF, etc., nós vamos clicar neste link, trabalhar no documento. Pronto, o documento foi aberto com sucesso. Significa que o Word já entendeu que o documento está na minha máquina. Ou seja, acontece uma cópia da nuvem para minha máquina e agora eu posso trabalhar diretamente no Word. Perceba que eu posso dar um OK aqui,
mas aqui embaixo na barra de tarefas fica sinalizando que o documento foi aberto. O meu documento aberto ele tem uma nomenclatura padrão. Vou clicar sobre ele e visualizá-lo em tela. Veja que aqui no canto superior esquerdo, talvez o seu Word seja da Microsoft ou outro sistema operacional, um MacBook, alguma coisa nesse sentido, que esteja mais ao centro o nome do seu documento. Mas ele é seguido do seguinte padrão de nomenclatura. TXT, que significa que estamos trabalhando com um texto pronto, que foi feito uma cópia de um modelo, então é um texto pronto. O código dele, underline, VS, que significa versão, número 1, que é a versão 1, é a primeira versão do documento. Bom, seguindo aqui na tela, eu posso perceber que os dados fixos foram preservados e os dados que tinham chaves foram substituídos por dados do cadastro. Aqui embaixo eu posso perceber que eu tenho a data substituída, o nome também foi substituído e assim temos um documento feito de forma automatizada utilizando chaves de mesclagem para marcação do texto, dos pontos de texto e os locais que devem ser substituídos por dados cadastrais. Uma informação bem importante. Vamos trabalhar no documento, vamos fazer alguns ajustes. Imaginando que este destaque em amarelo não é necessário, eu vou remover. Eu vou fazer mais alguns ajustes aqui de formatação, conforme eu desejo que a minha peça seja adaptada. E pronto. Muito importante, toda alteração realizada no documento deve ser feita ações de salvamento constantes. Frequentemente eu devo clicar no item salvar ou pressionar a tecla Ctrl S, que é o meu atalho de salvar as alterações do documento, de acordo com o seu sistema operacional ou o seu editor de textos. Este atalho pode modificar, mas você deve sempre estar salvando constantemente o seu documento. Qualquer alteração feita é habilitada a opção de salvar a alteração. Você deve fazê-la, para que você se previna de um eventual incidente de travamento do computador, perda da peça. Então sempre tem esse tipo de ação. Qualquer alteração que você fizer no seu documento, seja um negrito, qualquer que seja a alteração, clique no item salvar com bastante frequência. Feito isso e o documento revisado e pronto, você vai fechar, clicando no X da janela do seu editor, voltar para a tela do controle de textos e clicar no botão enviar para o servidor. Pronto, documento enviado com sucesso. Significa que o nosso documento está sincronizado e seguro na nuvem. Vou clicar no botão OK e gerar uma segunda versão desse documento. O que quer dizer uma segunda versão do documento? Significa que eu ou um colega meu pode trabalhar no documento e fazer alterações. Então agora que este documento já está na nuvem, eu vou trabalhar novamente nele. Vou clicar no link trabalhar no documento. Ok, o documento foi aberto com sucesso, já está no meu Word, vou abri-lo. E agora eu vou destacar em vermelho um ponto específico aqui do meu documento. Feito isso, eu vou salvar, vou fechar o meu documento e vou enviar para o servidor. Pronto, documento atualizado com sucesso. Agora eu vou demonstrar como são as diferenças entre as versões dos documentos. Eu vou clicar aqui no item Versões do documento e veja que eu tenho a versão 1 e a versão 2. Lembre-se de voltar o vídeo um pouco atrás e verificar que a gente grifou uma palavra em vermelho. Eu vou selecionar para demonstrar que essa alteração não está presente na versão 1, clicando aqui, selecionando a versão 1, indo até o link Visualizar documento, confirmo, e o documento, uma cópia em modo de visualização desse documento enviada para download. Eu vou abrir aqui, vou clicar aqui no documento e pronto. Veja que não está em vermelho. Por quê? Aquela alteração está na versão 2. Para comprovar isso, eu vou fechar essa versão, vou selecionar a versão 2 e vou visualizar o documento. Vou confirmar. Pronto, vou abrir aqui o meu documento e veja, está em vermelho. Isto é muito importante para que você preserve as alterações de cada usuário. Ou seja, quando uma pessoa está trabalhando no documento, outra não pode fazer alteração. É fechada a alteração exclusivamente para a pessoa que está em uso no momento. Isso garante a integridade do documento e que as alterações fiquem
registradas e auditáveis para cada usuário utilizador do sistema NAGE. Sabendo que este item grifado em vermelho no nosso documento está na versão 2, eu vou fechar este modo de visualização e com a versão 2 selecionada, eu preciso detalhar que a visualização de documento significa que apenas em modo de visualização está sendo operado no Word. Qualquer alteração feita neste modo de visualização de documento é descartada pelo sistema. Para que as alterações feitas no documento sejam monitoradas pelo NAGE, eu preciso utilizar este item aqui, trabalhar no documento. Feito isso, vamos remover da versão 2 aquele item em vermelho. Eu vou clicar trabalhar no documento. Ok, documento foi aberto com sucesso, vou abrir meu documento. Vou selecionar o item em vermelho, voltar para a cor padrão. Vou salvar o documento e vou fechar o editor de textos. Vou enviar para o servidor e pronto. Meu item em vermelho foi removido. Vamos ver as versões do documento. Perceba que agora eu tenho uma versão 3 do documento. A versão 3 está sem o item em vermelho. Eu vou clicar aqui em visualizar o documento, confirmar, vou abrir o meu documento e veja que ele está sem o item em vermelho. Porém, se eu quiser ver as alterações da versão 2, eu também consigo. Nela estará o item ainda grifado em vermelho. Vou fechar, selecionar a versão 2, visualizar o documento, confirmar e pronto. O meu documento vai ser aberto e eu tenho ele grifado com vermelho. E assim temos uma espécie de versionamento com backup dos documentos das alterações feitas pelos utilizadores. E agora, para demonstrar outra funcionalidade, eu vou abrir o documento novamente para trabalhar em algum ponto de alteração do meu documento. Vou fechar as versões do documento e vou trabalhar no documento. Neste momento eu estou autenticado com o usuário Nelson. Abrindo o meu documento, pronto. Tenho o meu documento aberto pelo usuário Nelson. Eu vou simular em um outro navegador a utilização do mesmo documento por outro usuário. Então eu vou acessar outro navegador. Aqui estou logado como supervisor e vou na ficha do Nelson. Vou acessar editor de textos. Vou acessar aqui a procuração PF e veja que eu tenho aqui uma sinalização diferenciada. Veja, eu tenho um ícone me chamando a atenção de que esse documento tem algo acontecendo com ele. Isso quer dizer que o documento já está em uso por outra pessoa. Caso isso aconteça, você tentar clicar em trabalhar no documento, uma mensagem é exibida. Veja, ele diz que a pessoa em questão está utilizando o documento. Você deve ir até essa pessoa e pedir para fechar o documento e enviar para o servidor. Caso nada disso resolva, você deve acionar o suporte técnico. Desta forma, nós temos a segurança de que nenhum usuário vai utilizar simultaneamente o documento. Clicando em OK, eu volto para a tela, porém não consigo trabalhar nesse documento. Voltando para a tela do utilizador que está atualmente com o documento aberto, eu vou clicar em enviar para o servidor. Perceba, eu deixei o documento aberto em uso. Veja o erro. Quando eu tenho um documento aberto e eu tento enviá-lo para o servidor, ele me emite uma mensagem de erro dizendo que o documento ainda está em uso. Eu devo fechar o documento, clicar em OK e repetir a operação. Desta forma, o documento é sincronizado com sucesso no servidor. E assim concluímos o nosso primeiro vídeo sobre como trabalhar com textos no sistema NAGE.